Considerações sobre falta grave e caracterização de justa causa. Nossa terceira aula aqui do nosso mini curso sobre o poder do empregador. Se você não acompanhou, tem a primeira e a segunda aula. Dá uma procurada aí no canal ou na playlist e dá uma checada lá, tá bom? Vamos continuar aqui no nosso mini curso. Bom, pessoal, é de sabência geral, né? Que lá, basicamente, as faltas graves do empregado, que autorizam o empregador a fazer a justa causa, rescindir o contrato por justa causa, estão elencadas lá no artigo 482 da CLT, tá? Eu vou passar aqui, mas não vou ler tudo só para... isso aqui é muito fácil, é só pesquisar na CLT e você já tem lá todos os motivos que ensejam a falta grave. Então lá, ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual que causa prejuízo ao empregador, condenação criminal, desídia, embriaguez, etc., abandono de emprego. Então isso aqui é muito fácil, é só consultar o artigo 482 da CLT. Muito bem. Voltando aqui à nossa exposição, eu gostaria de abordar o quê? 4 pontos relevantes quando se deparar sobre uma situação que pode ou não ser caracterizada uma falta grave e então decidir sim ou não pela justa causa. 4 pontos relevantes. Vou abordar aqui para você. Primeiro ponto relevante, você gestor, quando se deparar com uma situação. Então, a falta deve ser grave a ponto de ensejar perda de confiança, tornando impossível a continuidade do contrato de trabalho. Então, diante da falta, vai se perguntar, bom, esse contrato de trabalho, que a falta foi muito grave, não dá para continuar ou merece lá uma advertência, uma suspensão? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Segunda questão, por ser medida extrema, exige prova robusta sobre a conduta faltosa do trabalhador. Isso sempre será um ônus da empresa. Então não é aquela situação, não pode haver, eu acho que parece que ele fez, me disseram que aconteceu isso. Se a empresa não tiver prova, então nem adianta tentar configurar uma justa causa. Provavelmente essa justa causa vai ser revertida lá nos tribunais e podem até implicar em indenização por danos morais. Terceiro ponto relevante que eu gostaria de abordar. Em alguns casos é necessário demonstrar processo pedagógico com a gradação das penas. Nós demos um exemplo lá de jurisprudência, onde o tribunal entendeu que naquele caso a empresa não poderia ter feito a dispensa por justa causa de uma vez só, deveria ter aplicado lá uma advertência, uma suspensão do contrato de trabalho por não cumprimento de normas. Então, isto aqui é um princípio. Sempre o tribunal, em alguns casos, tá? Tem caso, volto a repetir, tem casos que pode ser, se for grave o suficiente, a empresa pode demitir o trabalhador. Por exemplo, roubou a empresa, cometeu lá uma lesão grave de um colega de trabalho, mas em alguns casos, especialmente na desídia, deve haver aqui a gradação das penas, observar o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, qual pena aplicar. Tá? E a questão número 4, é importante deixar claro qual foi o ato cometido pelo trabalhador e enquadrar corretamente a falta. Eu vejo aí que às vezes eu pego casos meus de prática no judiciário trabalhista, que eu vejo lá que a empresa fica demitido Vossa Senhoria por ato de improbidade, ou fica demitido por desídia, ou fica demitido por ato de insubordinação, mas não explica. Tá? Aí vai no tribunal, o reclamante ou a reclamante entra para reverter a justa causa, e a empresa fala, não, foi demitido por ato de improbidade. Mas qual foi? A empresa vai ter que provar. Então é sempre importante deixar claro qual foi o ato de improbidade. O que aconteceu? Qual foi o ato de insubordinação? Qual foi o ato de indisciplina? Então é sempre importante enquadrar corretamente a falta. Cuidado para não confundir improbidade com mau procedimento ou insubordinação com indisciplina, né? O gestor tem que estar ciente dessas regras para fazer uma boa gestão do poder do empregador. Deixa eu dar aqui 2 exemplos de jurisprudências que tratam sobre essas questões que nós estamos abordando. Vamos então olhar a jurisprudência número 18 e 83. Então vamos lá, primeiro aqui na 18. Vamos verificar aqui qual que é o fato e qual é a síntese da decisão. 18. Então nesse caso aqui, está aqui o número do processo. Tribunal Superior do Trabalho. Rescisão contratual.
unicidade da pena, ausência de prova robusta. Então, qual que é o fato? O empregador demitiu o empregado por justa causa sobre alegação de ato de indisciplina ou de insubordinação e incontinência de conduta ou mau procedimento. Você vê aqui que a empresa já colocou um monte de coisa para não errar, né? Exagerou aqui. Acho que a empresa nem não sabia o que era ato de indisciplina, o que é ato de insubordinação, o que é incontinência de conduta, nem mau procedimento. Então já colocou de uma vez só para não errar. Informando que o trabalhador teria danificado o veículo de um colega. Primeira e segunda instâncias não acataram a justa causa por ausência de prova robusta. Lembra que nós falamos lá que um dos requisitos para configurar a justa causa é ter prova robusta sobre o fato alegado, que a empresa está alegando o ato do empregado, né? Então tem que ter prova robusta. A empresa recorreu ao TST, então primeira e segunda instância falaram não tem justa causa porque não tem prova robusta. Vamos ver o que o TST falou. O TST, ele decidiu em não reconhecer o recurso da empresa, mantendo-se assim os fundamentos da decisão de segundo grau, que reverteu a justa causa nos seguintes termos. Então, não é todo recurso que a empresa consegue que o TST analise em terceira instância. Alguns casos não permite por questões técnicas, tá? No caso aqui, o TST não recebeu o recurso da empresa, então prevaleceu o quê? A decisão de segunda instância. Então vamos verificar aqui o teor da decisão de segunda instância desse caso. Então, o que ela diz? Conquanto a apelante, ou seja, a empresa, mencione a linha H do artigo 482 do diploma consolidado, tanto a defesa quanto o arrazoado se lastreiam na linha B do mesmo preceito legal. Então, a empresa fala que é uma prática, mas nas razões do recurso fala que é outra prática. Então, aqui já tem aqui, a empresa não sabe qual que foi a prática legal. Tá? Deve-se, portanto, verificar se a conduta obreira enquadra-se em incontinência de conduta ou mau procedimento. Trata-se de dois tipos diversos de dispensa motivada, sendo que a incontinência de conduta caracteriza-se pela violação da moral. Não é este o caso dos autos. Então a empresa aqui já errou. Já o mau procedimento é mais amplo e se verifica quando há um desrespeito pelo ambiente de trabalho de modo geral, com o uso de atitudes nocivas, as quais tornam o local de prestação de serviços pouco saudável. As alegações sobre a discussão com o colega de trabalho são inaptas para configurar a existência de justa causa, uma vez que, conforme depoimento da testemunha patronal, o demandante já havia sido advertido por escrito. Ora, no tocante à dispensa motivada, vigora o princípio do non bis in idem, ou seja, uma mesma conduta não pode gerar penas diversas. Então a empresa já tinha advertido por esta prática aqui, discussão. Então a empresa já tinha advertido, ficou provado, então a empresa não pode alegar esse motivo para aplicar a justa causa neste caso aqui. Continua o tribunal. Da leitura dos atos, depreende-se que o ato ensejador da ruptura contratual seria o dano causado a veículo de colega de trabalho e é sob tal aspecto que deve ser examinada a questão. Para configurar-se a justa causa é necessário prova robusta e cabal, haja vista a mácula que causa na vida profissional do trabalhador. O ônus era da ré, por se tratar de fato obstativo ao direito pleiteado, do qual, ao contrário do que afirma, não se desvencilhou. A própria testemunha da demandada asseverou que o veículo do Sr. Leandro ficava estacionado na frente da entrada dos funcionários, que todos os funcionários, em torno de 200, passavam por este local, que assistiu à gravação e pode dizer que nela aparece o reclamante subindo a rampa de entrada dos funcionários, se aproximando do veículo e olhando para dentro desse, que pela imagem não ficou claro que o reclamante tenha arriscado o veículo, pelo menos para o depoente, que acredita que o reclamante levou a culpa pelo risco por ter se aproximado do veículo, que não se sabe dizer se foram verificadas todas as imagens do dia da ocorrência. Tais declarações são cristalinas no sentido do desconhecimento de quem efetivamente causou o ato danoso, na medida em que a. Em que tal rampa passava um número muito grande de empregados. B. Não há visualização do reclamante praticando a conduta atípica. C. O acesso às imagens foi restrito e incompleto. As fotografias juntadas pela ré provam o fato, mas não a autoria. Nesse diapasão, correta a reversão da justa causa, assim como a determinação para pagamento dos títulos rescisórios decorrentes da dispensa imotivada. Então é o que nós estamos falando aqui. Tá? A empresa ficou na dúvida, não tem prova robusta, parece que ele fez, parece que ele riscou,
Isso aí não adianta para justa causa. Tem que ter prova robusta, tá? O fato tem que ser grave para rescindir o contrato. Então, neste caso aqui, o tribunal reverteu esse ato do empregador. Vamos dar uma olhada aqui na próxima jurisprudência mencionada, que é a jurisprudência 83. Vamos lá. Você vê que tem muitas informações aqui no e-book, vários fundamentos legais que reforçam o gestor para tomar medidas seguras sobre o poder do empregador. Então vamos lá. Juris 83 aqui do meu e-book. Reversão da justa causa, a ausência de gravidade que justifica a penalidade. Então vamos lá. Qual que é o fato? A empresa dispensou o trabalhador por justa causa, alegando que teria extraído cópias de documentos internos da empresa e assim teria cometido a falta grave de violação de segredo da empresa. Primeira e segunda instâncias não reconheceram a justa causa, entendendo que os fatos apurados não se mostraram com a gravidade suficiente para ensejar a justa causa, fundamentando que não houve demonstração de que a obtenção e cópia dos documentos pelo autor teria ocorrido de forma ilícita com o propósito de causar prejuízos para a empresa mediante divulgação a terceiros. A empresa não satisfeita recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ver a síntese da decisão lá no tribunal. O TST não acolheu o recurso da empresa, mantendo assim a decisão de segunda instância que reverteu a justa causa. No acórdão do TST, extraímos parte da decisão exarada em segunda instância sobre os fatos apurados com o seguinte entendimento. A conduta praticada pelo autor não padece de gravidade que justifique a aplicação da penalidade, demonstrando-se proporcional, ou seja, não é proporcional à aplicação da justa causa. Então, é desproporcional. A justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, para ser caracterizada, exige plena configuração de prática pelo empregado de ato violador de obrigação legal ou contratual com tal gravidade que impossibilite a continuidade e subsistência do liame. Relevantes ainda a relação de causalidade entre o fato e a punição e a reação imediata da empresa. Ressalta a doutrina que na verificação da falta tipificada no artigo 482 da CLT, deve estar presente a proporcionalidade entre o ato faltoso e a punição. Lembra que nós falamos lá na aplicação das penas disciplinares sobre a proporcionalidade e razoabilidade. Então o tribunal está fazendo menção aqui também. E continua aqui, o poder disciplinar do empregador abrange a advertência, a suspensão e a dispensa, admitindo-se que esta possa ser aplicada imediatamente quando necessária para fazer frente à gravidade da falta cometida. Complementa o TST da seguinte forma. Conforme consignado na decisão agravada, o tribunal, baseado no exame da prova, concluiu que não ficou demonstrada a alegada violação de segredo interno da reclamada, tampouco má fé do reclamante em obter de maneira ardilosa e astuciosa informações de caráter sigiloso da ré, com o fim de prejudicá-la em busca de favorecimentos próprios ou de terceiros. Veja aqui que é de novembro de 2020. Então, reforçando aqui, a empresa precisa ter cuidado na aplicação das penas disciplinares, especialmente na configuração da justa causa, proporcionalidade, gradação das penas, verificar histórico do trabalhador e outros princípios que são relevantes para o exercício do poder do empregador. Muito bem, vamos voltar aqui à nossa exposição. Como conclusão aqui, pessoal, eu quero fazer alguns lembretes finais para concretizar o que nós abordamos aqui neste mini curso do poder do empregador. Então, primeiro, é essencial exercer o poder do empregador dentro dos limites legais. Então, a lei concede vários direitos ao empregador, mas também vários direitos aos trabalhadores, impondo limites ao exercício do poder do empregador. É importante aqui o gestor conhecer o que pode e o que não pode exigir de sua equipe de trabalho. É importante aplicar o poder disciplinar com cautela, cuidado aqui com os riscos de indenização por danos morais, inclusive indenizações por danos coletivos. Se atos da empresa está afetando vários trabalhadores, pode inclusive ser objeto de reclamação perante o Ministério Público e uma ação coletiva ensejar uma obrigação da empresa em pagar indenização por danos morais de forma coletiva, e já vi aí casos de arbitramento de valores altíssimos, trazendo enorme prejuízo para as empresas que não se atentam em exercer o poder do empregador com cautela, com proporcionalidade.
É importante, então, fazer uma gestão de pessoas com foco em prevenção e criação de um ambiente de trabalho harmonioso. Afinal de contas, a empresa precisa do trabalhador, o trabalhador também precisa da empresa. Então, essa relação empresa-trabalhador deve ser harmoniosa, com respeito, com dignidade, né, para que todos saiam vencedores nesta relação. Perfeito? Então, esse mini curso aqui eu já trago informações importantes aqui que já dá para você ter uma base aí para poder fazer a gestão da sua equipe, ou se você é um trabalhador, para saber quais são os limites do poder do empregador. Tá? E para aquele que tem interesse em se aprofundar na matéria, pode ver maiores detalhes do curso completo em www.laboralista.com.br, na aba Cursos, porque aqui na plataforma, conforme eu mencionei, nós temos, são 13 aulas, né? E tem aqui todo o material também, de material complementar do curso, onde eu trago aqui um e-book, o e-book número 1. Basicamente, o núcleo central desse e-book é fornecer um roteiro para a implantação de um procedimento disciplinar, de um regulamento disciplinar. O e-book número 2 é onde eu trago lá 85 casos, na maioria do Tribunal Superior do Trabalho, sobre atos do poder do empregador. E também aqui na plataforma eu tenho aqui todas a íntegra, né, das jurisprudências que eu cito aqui no curso. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, jurisprudência 31. Então, aquele que adquiriu o curso vai ter aqui acesso a todos os acórdons, né, para aquele que quer se aprofundar aí, saber com detalhes qual foi a interpretação dos tribunais em determinados atos. Então, toda essa jurisprudência que eu menciono aqui, em alguma parte do acórdão, vai ter lá uma análise sobre atos do poder do empregador, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, voltando aqui. Então, eu agradeço a sua participação aqui no nosso mini curso. Se acha interessante, indica aí para algum amigo. Espero que eu tenha contribuído aí com a sua qualificação profissional e seu conhecimento sobre o tema de direito e relações trabalhistas, tá bem? Eu me despeço aqui e eu te vejo lá num próximo vídeo ou num próximo curso aqui no canal Laboralista. Rogério Gomes se despede aqui de você. Valeu, obrigado. Voltando aqui, eu estava esquecendo, eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos um link para quem tiver interesse em acessar lá essas jurisprudências que eu mencionei aqui no curso. Então você pode acessar lá e ler com cuidado aí no seu tempo, tá bom? Valeu!